Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O diplomata sênior timorense José Ramos Horta disse que o veto do Presidente da República ao Orçamento Geral do Estado de 2019 só vai agravar as tensões políticas em Timor-Leste. José Ramos Horta revelou que não concordou com o veto do Presidente da República por vir agravar ainda mais a situação econômica, social e estabilidade do país. Bom, primeiro devo dizer que tenho o maior respeito pelo Sr. Presidente da República, figura humana, pessoal, política que eu respeito, e respeito pelo cargo que ele ocupa, pelo qual foi eleito. De toda a sua competência constitucional, exercer essas funções no quadro da Constituição, de vetar uma lei que fere a sua consciência ou a sua apreciação política de uma determinada questão, neste caso o Orçamento Geral do Estado. Não significa que eu concordo, dada a situação que o país atravessa há mais de um ano, o veto ao Orçamento Geral do Estado só vai agravar a situação econômica, social e pode agravar as tensões políticas e, em consequência, a paz e a estabilidade no país. Para se resolver o problema, Horta manifestou o desejo de que as bancadas do Parlamento Nacional dialoguem e cheguem a um consenso para pôr fim ao impasse político no país. Eu espero que as bancadas no Parlamento Nacional, nomeadamente da ANP e da oposição, a Fretilin, PUDD, dialoguem e, em conjunto, apoiem o atual orçamento, tal e qual, levem de novo ao Presidente, enquanto decisão de todas as bancadas, o Presidente promulga, com a condição de que, logo a seguir, as bancadas, até junho, dialoguem para, no orçamento retificativo, incluam as preocupações do Presidente. Assim temos o problema resolvido. O Fundo Monetário Internacional prevê a economia não petrolífera timorense deverá crescer 5% este ano. O impulso deve-se em grande parte à retoma dos gastos públicos na sequência do período de incerteza política. A previsão foi feita depois da visita a Timor-Leste de uma delegação do Fundo Monetário Internacional no âmbito do processo de consulta que avalia o desempenho macroeconômico. Depois da visita de 11 dias, a equipa de avaliação sustenta que é necessária uma estratégia orçamental para garantir a sustentabilidade fiscal a longo prazo e proteger os ativos do fundo petrolífero. O comunicado foi divulgado ainda sem ter em conta o impacto da decisão do Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, de vetar o Orçamento Geral do Estado para 2019. O advogado de Bárbara Vara, arguido no processo Operação Marquês, disse que a sua cliente respondeu às perguntas que lhe foram feitas na instrução. O advogado afirmou ainda que a cliente foi fiel ao que alegou anteriormente. 5 anos, 28 arguidos e quase 2 centenas de crimes de natureza económica ou financeira depois, começou a 28 de janeiro a fase de instrução do processo Operação Marquês. Pedida por 19 dos 28 arguidos, entre os quais o antigo primeiro-ministro José Sócrates, esta fase vai colocar nas mãos do juiz Ivo Rosa a decisão de avançar ou não com o julgamento para a frente. Bárbara Vara, filha do antigo ministro Armando Vara, foi a primeira a ser ouvida no Tribunal Central de Instrução Criminal em Lisboa. Acusada de 2 crimes de branqueamento de capitais, um deles em cumplicidade com o pai, que cumpre uma pena de 5 anos de prisão efetiva no estabelecimento prisional de Évora. A entrada no tribunal foi tímida e de poucas palavras. Armando Vara também estava agendado para ser interrogado, mas a greve dos guardas prisionais trocou as voltas ao calendário.
O antigo ministro, que já foi declarado culpado no âmbito do processo face ao Culta, viu o interrogatório adiado para 5 de fevereiro. À saída, quase todos os advogados esquivaram as perguntas dos jornalistas. Mas da defesa de Bárbara Vara veio a palavra de otimismo. Não havia razões para não estar satisfeito. A nossa Constituinte respondeu às perguntas que lhe foram feitas. Quem tomará a decisão é o meritíssimo juiz. Mas eu sei que é verdade. E o saber que é verdade, para mim, é o que importa. Que o Tribunal decidir e que o Tribunal considerar suficiente ou insuficiente é uma decisão do Tribunal que eu, como digo sempre, respeitarei qualquer que ela seja. Agora, é verdade, é a convicção que eu tenho e foi o que aconteceu e é nessa base que nós assumimos esta defesa. Otimismo que é partilhado também pelo advogado do antigo presidente do Banco Espírito Santo, Ricardo Salgado. O Dr. Ricardo Salgado, desde 2014, desde a queda do BES, tem um estado de espírito que é de lutar pela sua convicção, pela sua inocência, no fundo, porque quiseram condená-lo logo de tudo. E, portanto, ele é um grande lutador, é uma pessoa extraordinária e, portanto, vai continuar a fazer esse caminho. Há argumentos jurídicos muito válidos de outros arguidos que podem valer a todos. Ivo Rosa já marcou diligências até maio de 2019, nas tardes dos últimos 3 dias de cada mês. A Operação Marquês é de longe o maior processo da justiça portuguesa. Mais de 4.000 páginas, 134 volumes, mais de 500 apensos e registros, mais de 180 buscas e interseções telefónicas. São 53.000 folhas de papel espalhadas por 2 salas do Tribunal Central de Instrução Criminal. Nestas páginas estão os 31 crimes imputados a José Sócrates. A consultora empresa CIS África alertou que Angola pode enfrentar riscos reputacionais por o Ministério da Defesa angolano ter feito um negócio de 495 milhões de euros com as empresas envolvidas na dívida oculta em Moçambique. Em causa estão 2 contratos que a empresa CIS África diz terem sido assinados pelo Ministério da Defesa de Angola com as empresas Privinvest e Proindicus. Estas 2 empresas negociaram empréstimos de mais de $1.000 milhões à margem das contas públicas em Moçambique. Em declarações à Lusa, o diretor da empresa CIS África e o autor do relatório diz que o relatório não acusa ninguém de qualquer ato ilícito dos negócios entre a Simportex e a Privinvest. O diretor enfatiza ainda que o objetivo é alertar para o facto de que a Privinvest tem uma reputação controversa e que os negócios com esta firma devem ser sujeitos a um escrutínio mais próximo. A Associação Íris Angola considerou positiva a decisão do Parlamento angolano de despenalizar a homossexualidade no país. No entanto, a associação admitiu que o maior passo tem a ver com a criminalização da difamação da comunidade lésbica, gay, bissexual e transexual. A decisão do Parlamento angolano de despenalizar a homossexualidade no país é positiva, mas o maior passo tem a ver com a criminalização da difamação da comunidade lésbica, gay, bissexual e transexual. Quem o diz é o presidente da Associação Íris Angola, a única associação LGBT legalizada naquele país. A retirada da lei de 1889, é um grande passo, mas eu creio que o maior passo está nas outras leis que vêm a seguir, que tem a ver com a difamação. Continuamos com a problemática da família. A família é sempre a primeira pessoa a discriminar. Nós, como organização, muitas das vezes acolhemos jovens, adolescentes expulsos de casa e depois tentamos fazer algum trabalho para voltar a integrar. Continuamos a receber, principalmente das províncias, que ainda é mais distante, onde é que a repressão é maior. Então, a nossa principal preocupação, no princípio, é as famílias e depois vem o resto. Carlos Fernandes foi ainda questionado sobre quais os principais constrangimentos para esta comunidade. Na linha da frente surge o preconceito. A própria sociedade, no geral, a educação, acesso ao emprego, porque se for ver alguns estudos que existem no nosso país, a nossa comunidade tem baixo acesso à educação, acesso ao emprego. Tem muito preconceito. Para ter ideia, em Angola, ainda em psicologia, se estuda que a homossexualidade é doença. Então ainda há muita coisa para fazer. Então, mesmo às vezes a própria polícia, às vezes nós recebemos queixas
ou que a polícia às vezes acha que tem o direito de nos tirar o direito de nós queixarmos, às vezes a própria polícia que viola nossos direitos, os hospitais, na rua, nos últimos 3 anos ou 4, sim, nos últimos 3 anos, creio que são 4 ou 5 LGBTs que foram assassinados. A luta pelo casamento entre pessoas do mesmo sexo é importante, mas está longe de ser o principal objetivo. Sempre que se fala sobre LGBT, as pessoas têm como noção que a nossa ideia principal é o casamento. Nós, como organização, não é o nosso foco. Vou lhe dar um exemplo. Em outubro morreu um jovem da nossa comunidade, portador de VIH e tuberculose, praticamente no hospital com fome. E é triste, nós estamos ainda a perder pessoas com coisas tão básicas que o casamento ainda não é algo prioritário nós como organização. É como direito, sim, porque nós temos que ter a equiparação legal dos casamentos heterossexuais com os homossexuais por vários motivos, na questão da própria segurança. Quando eu faço vida com alguém, eu vivo com alguém durante muitos anos e, por exemplo, se eu morrer, o meu parceiro não terá direito a nada. A Associação Íris conta com cerca de 200 membros e trabalha em Luanda, Benguela, Huambo e Huila. Quarta-feira, o Parlamento angolano aprovou o novo Código Penal em que despenaliza a relação homossexual em Angola. Ana Martins, de 16 anos, é uma jovem portuguesa que tem vaidade em falar mirandês. Estuda por opção a língua mirandesa desta primária, à semelhança de outros 400 alunos que frequentam as escolas de Miranda do Douro. A lei foi fundamental, foi um orgulho enorme para os mirandeses e a forma de inverter este grande declínio. E fez-se. E a partir daí as coisas mudaram radicalmente. Júlio Meirinhos é conhecido em Miranda do Douro como mentor da lei do mirandês. Foi muito graças a si que, a 29 de janeiro de 1999, a língua mirandesa passou a língua oficial portuguesa. A língua é aquilo que nos identifica e temos de ter muita proa por lá falar. Como lá falavam nos primeiros reis, Afonso Henriques, que aqui olhado em Zamora fiz com que nós nascêssemos, nós, Portugal. Agora que o mirandês faz 20 anos enquanto língua oficialmente reconhecida pelo Estado, a principal ameaça à sua sobrevivência é mesmo a desertificação do interior. As ruas vazias de Miranda do Douro escondem um orgulho do seu povo pela segunda língua oficial portuguesa. Há já poucos jovens que a dominam, mas para Ana, com 16 anos vividos em Miranda, a segunda língua é o português. Eu em casa, com os meus pais, com os meus avós, só falo mirandês. O português passou a entrar na minha vida quando eu comecei a estudar, porque até aí eu falava só mesmo mirandês. Quando alguém fala mirandês na televisão, achas que devia ser legendado ou não? Não, porque ele é a segunda língua e não tenho porque... Quando alguém fala português, não há legendas. Então, porque quando se fala mirandês, há legendas. Não percebo isso. Se ouvisse mais gente a falar, se ouvisse mais gente a escrever mirandês, mais gente que quisesse aprender mirandês, as coisas seriam diferentes. Haveria uma maior importância para o mirandês. A língua mirandesa viu a sua importância reconhecida na Assembleia da República, com a Lei 7 de 99 aprovada por unanimidade. Para o pai do seu reconhecimento oficial, há ainda muito a fazer para que a língua não seja apenas uma curiosidade folclórica transmontana. É preciso incentivar as escolas, dar-lhe condições aos professores que o Ministério da Educação ainda não deu. Profissionalizar, serem professores iguais aos outros. É assim tão difícil pedir que o professor que está preparado nas suas licenciaturas, na sua formação, tenha uma carreira normal, decente da língua mirandesa, algo que se fala há 8 séculos. É assim tão difícil para outras disciplinas de sua menos importância. O Ministério da Educação tem que ser chamado à responsabilidade e não pode de um gabinete longínquo estar alheio a esta realidade que é a língua mirandesa. Se se fez lei, se se regulamentou a lei, se essa lei foi a vontade unânime do Parlamento, isto é, a vontade solidária do povo português, então tem que estar mais atento e tem que apoiar as escolas localmente, tem que incentivar, tem que fazer uma discriminação positiva. Não gasta mais dinheiro por causa disso. Acho que sim, que devia haver mais livros a mirandês, ensinar mais pequenos aos mirandês, livros
para crianças mais pequenas, para ensinar desde pequenos ao mirandês, e mesmo traduções, que já foram feitas algumas, mas que deviam ser feitas ainda mais. Por exemplo, temos os Lusíadas, que já foram traduzidos para mirandês, por exemplo, mas outras obras importantes como os Maias, quem sabe, obras importantes que foram feitas por escritores portugueses, porque não traduzi-las para mirandês, para que os alunos de mirandês também tenham algo, porque assim não temos elementos para estudar mirandês também. O professor dá-nos histórias, folhas e assim, mas um livro é sempre um livro. Todos os dias Ana volta da escola para a freguesia de Malhadas, em que fala a língua materna quase exclusivamente com vizinhos e familiares mais velhos. Então hoje não temos escola, Ana Maria? Sim, vim agora da escola. E então estás a portar-te bem ou não? Estou a portar bem. Eu ainda parto a moto. Deixa de estar aqui! Eu pão do caralho! Para de paz! Não se fala mal, que senão não sei ninguém. Assim que tiram bem. Pois, não fala mal. Pois, para falar mirandês, as mirandesas falam mal. Hoje está um demilindo que faz sol e faz tudo. Aqui faz sol, vai obrigada, a língua é uma cultura. Bom, há pessoas que dizem que não, mas para mim a língua é uma cultura de Miranda, e dançar os politeiros, e a fazer as manteiras, e a fazer as atividades do campo. O mirandês é importante porque aos nossos antepassados falaram mirandês, e é importante continuar a falar ao mirandês. É uma língua que é a segunda língua em Portugal, por isso não sei porque é tão esquecida. E tem que ser um orgulho, e tem que ser orgulho para o país, de ter uma língua que não afasta, que divide, que ela até foi aprovada por unanimidade, e o meu sentimento é que podemos caminhar muito mais. Isto é tão bom, que somos tão diferentes, mas somos todos portugueses. Almoço daqui espécie de maçãs rebuçadas, laranjas e tudo. Rindo de andar com as vacas, não te vira nada a comer. Desse apoio. Com o reconhecimento feito há 2 décadas, o mirandês é indissociável da saúde económica da região em que nasceu e sobrevive. É, portanto, em jovens como Ana, de que depende o futuro desta língua de Miranda. Chamo-me Ana Martins, tenho 16 anos e sou mirandesa. O mirandês, segunda língua oficial em Portugal, é ensinada no Porto há 3 anos pela Escola Mirandesa do Porto. A escola reivindica o seu impulsionador, Fernando Belezas, a intervenção do Estado para que passe a chegar à diáspora. Agora então podemos começar. Força. Boas noites. Para os alunos que têm aprendido todos os dias, outros. Em Lisboa, é nesta pequena sala da Casa de Trás-os-Montes que se pode aprender o mirandês. No Porto, a possibilidade foi disponibilizada pela Escola Mirandesa. Os cursos são dados por mirandeses que não querem deixar morrer a língua, mas sem quaisquer apoios do Estado. Há 20 anos, o mirandês foi reconhecido como segunda língua oficial portuguesa, mas há ainda muito por fazer. Primeiro, era preciso que o Estado, além de aprovar a língua que a aprovou, não criou normas para dar apoio e regras para dar apoio financeiramente, anualmente, para a língua se poder divulgar. É uma língua de Miranda, mas também é uma língua de Portugal. E ao ser uma língua de Portugal, efetivamente, o Estado tem que institucionalizar a língua e perceber finalmente que, passados 20 anos da lei da língua, que o Estado seja o primeiro promotor, então, da defesa da língua. E essa defesa da promoção da língua deve ser feita pelo Estado, promover o ensino. Por exemplo, a criação do Instituto da Língua Mirandesa, à semelhança do Instituto Camões, que possa promover o ensino do mirandês, tanto em terras de Miranda como na diáspora. O que falta é ao Poder Central, portanto, dar o passo definitivo, que é o Ministério da Cultura aprovar uma pequena verba, não é? Para a divulgação a nível das escolas. Esse era o grande objetivo. Começa a haver literatura, e já há anos que começa a haver literatura, as pessoas continuam a falar mirandês em casa, os mais velhos falam, mas para isso não era preciso ser uma língua oficial, não é? Para isso não era preciso regulamentar. Para ser uma língua oficial precisa de ser falada na Câmara Municipal, precisa de ser falada nas Assembleias de Junta de Freguesia, precisa de ser falada nos tribunais, no Tribunal da Cidade. E isso falta.
Lecionado no ensino oficial apenas nas escolas de Miranda do Douro, só com um professor e como disciplina opcional, o mirandês tem captado, apesar de tudo, cada vez mais interesse fora da comunidade. O projeto no Porto conseguiu juntar 70 interessados desde a sua criação, há 3 anos. Já em Lisboa, o ano passado, findaram o curso 15 alunos, entre eles um aluno francês de Erasmus. Esta língua, falada no Nordeste transmontano, é também conhecida por asturo-leonês. Foi um gosto estar aqui com vós a falar da língua mirandesa. Binaia-te por isso. Obrigada. E por mostrar-te ao mundo e a Portugal também. Em Portugal, o líder do Partido Aliança, Pedro Santana Lopes, pediu maior urgência no realojamento das famílias que vivem no bairro da Jamaica, no Seixal. Registarem-se neste bairro incidentes violentos com a polícia em 20 de janeiro. O líder do Partido Aliança visitou esta segunda-feira Val de Xíxaros, no Seixal, para ver de perto as condições em que se vive naquele que é conhecido como o bairro da Jamaica. O processo de realojamento destas famílias começou em dezembro e deverá estar terminado em 2022. Eu devo dizer que acho muito tempo, mas é importante já ter arrancado. Atrevo-me a solicitar maior urgência. Isto não pode acontecer no Portugal do século XXI, nem do século XX, não há direito. Ou seja, já depois de termos aderido à Europa, isto com muito trabalho, com bom planeamento, com dedicação, com empenho, com vontade política, resolve-se tudo em 3 anos, mas desde 90. Agora estamos nos 3 anos até 22. Olha, dizem não, foi anunciado é quando vem cá o Papa para a Jornada da Juventude, enfim. Os incidentes violentos com a polícia a 20 de janeiro, na Jamaica, no distrito de Setúbal, despoletaram um debate inflamado sobre racismo e algumas declarações polémicas, nomeadamente pelo assessor parlamentar do Bloco de Esquerda, que chamou bosta da bófia aos agentes de segurança, e pelo primeiro-ministro, que na Assembleia da República perguntou a Assunção Cristas se era pela sua cor de pele que lhe perguntava se ele condenava a violência. São sempre posições extremadas. Ouvi o Primeiro-Ministro, ouvi os líderes dos diferentes partidos. Enfim, não quero falar de quem esteve menos feliz, já se escreveu muito e se disse muito, e de quem fez intervenções extremadas, nomeadamente o caso do Bloco de Esquerda. Mas acho que a obrigação de um responsável político é este, medir a gravidade do que se passou. Os órgãos competentes, o Ministério Público abriu um inquérito, ver se há alguma razão para punição ou não e, principalmente, resolver o problema. Sabe porquê? Há muito. Falam, como dizia o Ricardo Araújo Pereira, mas resolver. E quem passa pela experiência da autarca aprende ainda mais que o que é preciso é resolver, mas também é preciso saber resolver, sabe? Também não é para todos. Sobre o facto de ainda nenhum representante do governo ter ido publicamente ao local depois de dia 20, Santana Lopes foi taxativo ao dizer que cada um sabe de si. Portugal acolherá as próximas Jornadas Mundiais de Juventude. Em Lisboa, um grupo de jovens recebeu este anúncio com aplausos, disparos de confeti e gritos de exaltação, como nos festejos de uma vitória da seleção de futebol. Foi desta forma como que nos festejos de uma vitória da seleção de futebol que mais de uma centena de jovens recebeu o anúncio de que Portugal acolherá as próximas Jornadas Mundiais da Juventude. A nossa juventude já está relativamente habituada às jornadas. Há muitos jovens que têm ido às jornadas nos últimos anos, particularmente as europeias, mas até no Brasil. E, portanto, os jovens portugueses católicos conhecem a realidade da jornada, sabem mais ou menos o que é preciso fazer. Claro que será sempre um grande desafio e eu também não sei antecipar exatamente como acontecerá. Como é que recebeu este anúncio feito agora? Muita alegria, estava ali tensão a receber a notícia com os meus colegas, fomos um grupo de jovens da paróquia, foi uma grande alegria. Já estávamos à espera, porque foi tanta gente para lá, é uma homenagem a nós e acho que é muito bom para Portugal. Segundo Hugo, as jornadas serão boas para os jovens portugueses que estão longe da fé, considerando que é importante trazer mais jovens para a comunidade católica. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa CPLP na GMN às segundas e quintas, às 5 horas da tarde, e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima!